Teve canal de YouTube aí falando ontem que a Copa do Mundo estava difícil para as seleções favoritas ao título, mas que ainda assim resolveu apostar que essas seleções favoritas iam ganhar com tranquilidade na rodada de domingo. Não preciso nem dizer que esse canal do YouTube aí quebrou a cara, né? Fala, torcida brasileira, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma rodada da Copa do Mundo da Rússia. Uma rodada que confirmou a tendência que a gente vinha identificando aí no vídeo de ontem, de que os favoritos não estão tendo vida fácil na competição não. Mas vamos começar comentando de uma partida que não envolvia nenhuma seleção com chance de título, muito pelo contrário. Sérvia e Costa Rica em nenhum momento foram apontadas como seleções candidatas ao título, e depois da partida de hoje é que elas não iam ser, né? Porque foi uma partida tecnicamente frágil. Eu acho que quem assistiu a partida aí, afinal de contas, são os próximos adversários do Brasil, não precisa se assustar não, porque nenhum dos dois mostrou muitas condições de impor um jogo difícil para a seleção brasileira. Principalmente a Costa Rica, né? A Sérvia ainda incomodou um pouco mais, pode preocupar um pouco mais, porque foi a equipe que buscou o jogo o tempo todo. Claramente é a equipe que queria vencer a partida, né? Achava importante vencer a partida de domingo. A Costa Rica ficou mais na retranca, procurando empate, parecia, jogando por uma bola, como se diz, né? Até o momento em que a Sérvia acabou abrindo o placar ali no começo do segundo tempo. Só então a Costa Rica resolveu soltar um pouco mais o time, agredir um pouco mais a Sérvia, mas expondo também com isso espaços na sua defesa. Eu acho que mesmo depois do gol da Sérvia, com a Costa Rica indo mais para cima, a Sérvia ficou mais perto do segundo gol do que a Costa Rica de empatar a partida, né? Talvez isso explique porque lá no finalzinho do jogo teve um lance, não sei quem assistiu a partida com certeza vai se lembrar, um lance em que a bola saiu pela lateral, o jogador da Sérvia queria bater logo o arremesso à lateral, né? E o técnico da Costa Rica ficou segurando a bola, teve até um princípio de confusão ali. Isso mostra que a Sérvia estava muito mais preocupada em tentar pegar a bola e fazer um segundo gol, quem sabe querendo fazer um saldo de gols aí para disputar a posição com a Suíça, do que a Costa Rica, que estava perdendo, interessada em empatar. Enfim, repito, não é um jogo que possa permitir que faça a torcida brasileira ficar preocupada com essas seleções. A Costa Rica, nosso próximo adversário de sexta-feira, não deve impor dificuldades. E a Sérvia também, apesar de ter jogado um pouquinho melhor, não acredito que vá dificultar a vida da seleção brasileira, não. Em seguida, meio-dia, teve o jogo mais interessante da rodada, na minha opinião. O México vencendo a Alemanha por 1-0. Um jogo que já começou eletrizante. O México, desde o começo da partida, partiu para cima da Alemanha, né? Conseguiu enquadrar os alemães bonito. Criaram bem mais chances de gol do que a Alemanha. Mas perderam muito gol, né? Perderam desde o começo. Muito gol na cara. Chegou um momento ali que parecia até que o México ia jogar como sempre e perder como nunca, porque eu fiquei pensando, cara, tá aí apertando a Alemanha, perdendo gol atrás de gol na cara, uma hora a Alemanha vai lá e vai fazer o gol dela e vai acabar com essa onda do México aí. Não foi o que aconteceu, o México conseguiu abrir o placar. Aí a gente aqui ainda, né, nesse canal aqui, o Sobrecopa, vocês podem reparar que ele confia muito nas seleções mais favoritas e tradicionais, talvez mais do que devesse, pelo que os resultados estão apontando. Eu achei que a Alemanha também fosse conseguir empatar a partida, para logo em seguida virar. E logo que rolou o gol do México, até a Alemanha chegou a botar uma bola na trave, né? O Ochoa defendeu a bola, bateu na trave ali, quase foi o gol de empate da Alemanha. Mas depois, no segundo tempo, não foi isso que a gente viu, não. A Alemanha partiu para cima do México, sim, mas de maneira muito desorganizada. Nem parecia aquela Alemanha que a gente tem na cabeça, né? Fria, calculista, que sabe o que está fazendo. Eles foram afobados, desesperados para tentar empatar a partida. Abriram muito espaço para o México, que teve vários contra-ataques para matar a partida. Podia ter feito 2, 3 gols, não seria exagero. Mais uma vez, seguindo aí a linha que eu falei de achar que a seleção mais tradicional ia sair por cima no final das contas,
chegou no final da partida, eu cheguei a pensar que a Alemanha ia empatar, né? Não seria justo com a Alemanha, não jogou para empatar, mas seria um bom castigo para o México, que perdeu muitas oportunidades lá na frente. Não foi isso que aconteceu, para a felicidade dos mexicanos. Essa vitória do México bagunça completamente o grupo aí, né? Agora, o México só depende de si para conseguir a classificação em primeiro lugar. A Alemanha vai ter que torcer por um tropeço do México aí, contra a Suécia, provavelmente. Pode acontecer, é possível, mas vai ter que ficar torcendo por esse tropeço para não ficar em segundo lugar, ou nem se classificar, mas ficando em segundo lugar, muito possivelmente, a gente vai ter aí um Brasil e Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo já. Já pensou? Confronto de gigante já nas oitavas de final da Copa do Mundo? Vai ser interessante de ver, né? Vai ser interessante de ver. Enfim, vamos passar então para o jogo mais esperado do domingo. A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Suíça. Um jogo em que o Brasil começou muito bem, criando várias chances já na frente, né? Parecendo que a vitória seria questão de tempo. E realmente o primeiro gol saiu cedo no jogo, eu diria, com 20 minutos. Um chutaço do Philippe Coutinho, o gol clássico do Philippe Coutinho, né? Pegando ali da entrada da área, mandando aquela bola forte com curva. Que aquela ali, quando o Philippe Coutinho acerta, amigo, não tem goleiro que pegue. Abriu o placar com 1-0 ali, parecia que o Brasil ia construir naturalmente o placar, né? Os gols iam sair naturalmente. Acho que a própria seleção acreditou nisso. Conseguimos vencer o ferrolho suíço, abrimos o placar, agora a gente pode diminuir um pouco o ritmo, que os outros gols vão nascer naturalmente. E na pior das hipóteses, a Suíça não vai fazer gol na gente, porque a Suíça realmente não chegou com muita força na defesa do Brasil. Só que aconteceu que, no segundo tempo, a Suíça acabou no escanteio ali. A defesa do Brasil falhou, na minha opinião. Os zagueiros não se posicionaram bem, o Alisson não saiu direito do gol e a Suíça marcou o gol do empate. Só aí, o Brasil resolveu, então, partir com mais agressividade para o ataque novamente, né? Para tentar fazer o gol e tentar sair com a vitória. Esbarrou novamente no ferrolho suíço, os caras se trancaram lá atrás. Também não teve tranquilidade para criar as jogadas. Não achei que o Brasil jogou bem. A gente acabou empatando a partida. Não acho que seja um resultado para se preocupar. O empate ainda deixa a situação tranquila para o Brasil. O Brasil ainda depende só de si. Só precisa vencer aí os próximos jogos contra adversários que, teoricamente, vão ser mais frágeis para garantir a classificação e, muito possivelmente, a primeira posição no grupo. Porque eu não acredito que a Suíça nem vá vencer os 2 próximos jogos, quanto mais vencer, fazendo mais saldo que o Brasil. Então acho que ainda está tranquila a classificação para o Brasil. A atuação do Brasil, eu acho que seria o fato mais preocupante, né? Porque o Brasil não jogou bem, na minha opinião, teve uma atuação mediana, mas isso também tende a melhorar com o tempo, né? Foi a estreia do Brasil, o time joga ali meio segurando, né? O jogo, não quer se desgastar demais, os jogadores podem ficar preocupados com uma possível lesão que prejudique para o resto do campeonato. O Neymar não fez uma boa partida hoje, está voltando de contusão, ficou 3 meses parado, ainda está recuperando o ritmo, né? Foi o primeiro jogo oficial dele desde a contusão. Então a tendência do Brasil é melhorar, e isso é o que a gente tem que focar mais, né? Melhorar o estilo do jogo para ver se consegue pegar um futebol de campeão aí, né? O jogo acabou, a discussão no final do jogo acabou sendo muito sobre a arbitragem, a questão da arbitragem eletrônica, porque teria havido uma falta no gol da Suíça, teria havido um pênalti do Gabriel Jesus depois. Eu acho assim, são lances discutíveis. O gol da Suíça, cada vez mais eu acho que não foi falta no Miranda. No começo ali eu achei que foi, porque realmente a câmera lenta faz parecer que houve um empurrão mais forte do que foi, entendeu? Só que depois você vendo o lance em tempo real, na velocidade real, e você vendo principalmente, o que me faz convencer de que não foi falta, é a reação do Miranda depois do gol. Em nenhum momento o Miranda olha para trás, fica revoltado, se joga, começa a cobrar no primeiro momento. Se você for ver o replay do gol, o Miranda, ele reclama com a defesa, olha para os companheiros, ele não pede falta, ele não sentiu falta. Depois o pessoal foi vendo o telão, aí ele viu a câmera lenta empurrando lá, aí o Brasil resolveu reclamar um pouco com o juiz, mas sem muita convicção também. Você vê que os caras vão ali meio que dar uma apertada, mas sem muita convicção. Você não vê a revolta dos caras, que absurdo, não viu.
Mesma coisa no pênalti lá, no suposto pênalti do Gabriel Jesus. Você não vê os jogadores revoltados indo pra cima do juiz. Pô, assiste pelo menos o vídeo. Sabe, eu acho que nenhum dos dois lances realmente foi. E mesmo que tenha sido, tem que considerar que o árbitro de vídeo também estava vendo lá em cima. E pelo que ninguém está sabendo explicar direito como é que funciona esse árbitro de vídeo aí, mas pelo que eles falaram, me parece meio ponto comum que se acontecer um lance muito gritante, o árbitro lá das cabines pode falar pro árbitro de campo, ó, aconteceu um pênalti aí e você não viu. Ou então aconteceu uma falta e você não viu. E não foi o caso. E assim, depois que acabou o jogo, eu joguei uma enquete lá no meu Twitter, perguntando para as pessoas o que elas achavam, e você vê que as respostas foram conflitantes. Teve muita gente achando que não foi falta no Miranda, teve muita gente achando que não foi pênalti, teve mais gente achando que foi pênalti, é verdade, mas muita gente falando que não foi pênalti também. Então, quer dizer, não foi uma parada assim absurda, né? Se tá gerando debate aqui, com certeza gerou debate lá entre os árbitros, então interpretação no final das contas, né? Interpretação, eu acho que a gente não pode ficar culpando. Talvez o que eu mais condene na arbitragem aí hoje não seja nem essas questões pontuais, tenha sido como o juiz foi permissivo com as faltas da Suíça, bateram muito no Brasil, sabe? Puxando camisa, botando mão no rosto aqui e não tomando nem amarelo, ou se tomando amarelo em falta que podia ser até um vermelhinho, faltas, não marcando faltas que poderia ter marcado. Isso permitiu que a Suíça descesse o sarrafo no Brasil sem ter uma punição maior, né? Talvez esse tenha sido a minha maior crítica à arbitragem hoje. Mas independente da arbitragem, gente, independente da arbitragem ter deixado o pau comer solto, independente de não ter marcado a falta aqui, não ter marcado o pênalti lá, a gente não estava jogando contra a Alemanha, contra a França, um jogo decisivo que vai ser decidido nos detalhes, né? A gente estava jogando contra a Suíça, um time que, nunca fez muito aí no cenário mundial do futebol. Então, a gente, mesmo que tenha sido falta no Miranda, mesmo que tenha sido pênalti no Gabriel Jesus, que não foram marcados, eu acho que o Brasil tinha que ter jogado para ganhar mesmo assim. E não jogou. Teve uma atuação mediana, que nem eu já disse, mas acho que pode melhorar. Acho que pode melhorar pelos motivos que eu já dei aí. Beleza? Então vamos partir agora para os jogos dessa segunda-feira, da rodada de segunda-feira, fazer aquele prognóstico de sempre do final dos vídeos. A rodada começa com um jogo do grupo F, o grupo que vai enfrentar o Brasil, que vai ser entre Suécia e Coreia do Sul. A Suécia vai entrar muito pressionada nesse jogo aí, porque com a vitória do México, né, eles vão ter que vencer do México, ou então da Alemanha, para tentar conseguir a classificação para a segunda fase. E nem se diga, então, vencer da Coreia do Sul. Tem que vencer da Coreia do Sul, tem de preferência vencer a Coreia do Sul com goleada, porque o saldo de gols pode ser uma diferença, pode terminar aí os 3 times com 6 pontos, vai ser bem normal isso acontecer, e aí o saldo de gols vai ser a diferença. Então, a Suécia entra pressionado para fazer um bom resultado na partida de hoje. A Coreia do Sul entra aí tentando se provar, né? Tentando provar para esses canais de YouTube aí que ficam falando que ela vai ser a galinha morta do grupo, que ela não é. Tentar se esforçar, jogar um pouquinho melhor ali, arrancar um empate. Eu acho que qualquer resultado aí que não seja uma derrota, a Coreia do Sul já tem que comemorar. Vamos acompanhar para ver o que é. Palpite então para Suécia e Coreia do Sul. Eu vou chutar que a Suécia vai vencer por 2-0, 2 gols do Ibrahimovic. Eu sei, o Ibra não foi convocado para a Copa. Essa pegadinha eu deixei só o pessoal que comenta na hora ali. Nem espero o vídeo acabar para comentar. Então, pegadinha para vocês aí. Depois à tarde, meio-dia, a gente começa a disputar o grupo G, o grupo que tem aí a Bélgica, a Inglaterra, a Tunísia e o Panamá, um grupo onde é muito fácil da gente identificar quem vai ser classificado, né? Difícil de imaginar que Bélgica e Inglaterra não vão se classificar para a segunda fase. E digo mais, difícil de não acreditar que a Bélgica não vai se classificar em primeiro. A Bélgica que está sendo aí exaltada pela sua geração de ouro, enfrentando uma Inglaterra que está num processo de renovação, muitos jogadores novos, é difícil de você achar que a Inglaterra vai surpreender. Pode acontecer. Em muitos pontos, um grupo similar ao grupo entre Portugal e Espanha, né? Onde tem 2 seleções que claramente vão se classificar, brigando entre si para ver quem vai em primeiro lugar. Só que a diferença desse grupo é que naquele ali,
Portugal e Espanha se enfrentaram logo na primeira rodada, acabaram empatando e agora eles vão ver aí, vão ter que jogar contra as outras seleções tentando fazer o saldo para ver quem fica em primeiro. Aqui a situação se reverte. Inglaterra e Bélgica vão jogar contra as seleções mais fracas e vão chegar na rodada final se enfrentando, e aí elas vão ver aí, já vão entrar no campo sabendo quem que pode empatar para ficar em primeiro lugar. Eu acredito, para fazer aqui a ordenação que eu sempre tenho feito no Sobrecopa, que a Bélgica vai terminar em primeiro, a Inglaterra vai terminar em segundo, a Tunísia vai terminar em terceiro e o Panamá vai terminar em quarto, só para postar aí. Falando sobre as partidas em si, Bélgica e Panamá então jogando meio-dia, eu acredito que a Bélgica vai vencer. Vou arriscar aqui mais uma vez que vai vencer com tranquilidade, vou botar a Bélgica vencendo por 3-0. 3-0 a Bélgica, pô, alguma seleção favorita vai ter que iniciar bem esse campeonato, não é possível. E depois, 3 horas, Inglaterra e Tunísia, aí já vou achar o jogo mais difícil, vou botar a Inglaterra vencendo aí por 1-0, vai. Enfim, essas são aí meus palpites pro jogo de amanhã, as minhas opiniões sobre os jogos de hoje. Diga nos comentários, eu acho que a sessão de comentários vai ferver hoje, porque tem muita coisa para falar. Achou que foi pênalti no Gabriel Jesus? Achou que foi falta no Miranda? Achou que a seleção brasileira jogou bem? Ou achou que perdeu por causa da arbitragem ou perdeu porque não jogou bola? Diga nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal para ser informado quando tiver novo vídeo, que se tudo der certo, no final da próxima rodada aí, a gente vai estar aqui de novo comentando o resultado e já fazendo a projeção do próximo dia também. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.